O fundo Ibiúna Red já reabriu e será que é uma boa oportunidade, um fundo com uma amplitude de estratégias muito grande? Hoje é isso que a gente vai falar para você, a nossa análise na Carteira Z. Não perde, acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco e hoje temos um call muito especial para falar de um fundo que muitas pessoas têm nos perguntado, o Ibiúna Red, um fundo que atua como uma proteção, tá, de carteira, um fundo que atua ali no meio de campo e é importante a gente entender a estratégia do fundo, por isso que eu chamei Jonas, da equipe da Carteira Z, o chefe de estudos quantitativos nosso. Antes de a gente começar e fazer a análise e mostrar para você exatamente o nosso método quantitativo, né, e qualitativo que a gente faz, eu queria pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo, compartilhar, porque essa informação de fundos de investimentos a gente tenta trazer de uma forma muito independente, muito genuína, para que o conhecimento ele seja cada vez mais divulgado, amplificado. Então, Jonas, cara, muito obrigado por estar aqui conosco. O Jonas é da equipe da Carteira Z, já tem um tempo e abrilhanta sempre os nossos relatórios, trazendo análises cada vez mais consolidadas, mais embasadas. Vide os nossos resultados das carteiras Z, a nossa Zerhard, por exemplo, que é uma carteira somente de fundos de ações, ela rende desde 2018 200%, mais 200% do Ibovespa. Então, para você não abrir o home broker nenhuma vez e ter um resultado desse delegando e poder focar na sua atividade principal para gerar mais dinheiro, eu acho isso realmente fantástico. Então, Jonas, grande prazer ter você aqui e pode se apresentar rapidamente e já passar para o nosso estudo. E no final, Jonas, eu vou falar para as pessoas, fica até o final desse vídeo que vai ter uma surpresa para você nesse final. Não deixe de ver até o final, beleza? Fala, Jonas! Alô, Rafael, boa noite, é um prazer é todo meu estar aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou associado à equipe da Carteira Z já há algum tempo. Meu background é de computação e de informática, muitos anos lecionando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive, em outras faculdades. E sem perder muito tempo, então, vamos aqui. A gente tem dois objetivos nessa apresentação de hoje, né? Falar do Ibiúna, aproveitando a reabertura do fundo agora no mês de agosto, e a gente esse estudo veio em função da demanda dos assinantes, né, que vale a pena, eu invisto, não invisto. E tem um outro objetivo, né, que é também importante, que é mostrar o nosso trabalho de análise de um fundo, né? Quais são as ferramentas que a gente usa, algumas das ferramentas que a gente usa. Acho legal dizer, né, que não é um pacote fechado de ferramentas, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, né? Então a gente está sempre, né, nós somos estudiosos, né, do assunto, então a gente está sempre trazendo ferramentas, né, incorporando ferramentas novas, e ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação didática, né, porque eu não quero simplesmente cuspir um monte de números nos relatórios, né, e aí a gente tem o objetivo também que os nossos assinantes leiam os relatórios e entendam o que eu estou falando. Então a gente tem uma função também educativa, né, uma função didática. Então, é um pouco disso que eu quero fazer hoje para um público maior, né? Trazer um pouco do nosso método, um pouco do que a gente faz. Então esse é, a parte principal do nosso relatório. Eu vou passar pelos principais artefatos, como a gente chama, que a gente usa. Então, ele começa com... A gente escolheu, nesse relatório em particular do Ibiúna, a gente sempre gosta porque, apresentar os números de um fundo isolado não dá muita visão, né? E tá bom, eu apresento um indicador qualquer e dou um número, né, 0,2, né? Mas isso é bom, isso é ruim. Então, a gente gosta de comparar fundos, né, de mesma natureza, de características parecidas. Então, a gente escolheu dois fundos, o Ibiúna Red, pela reabertura, e um outro fundo também com Red, né? Esse nome não é por acaso, é um fundo de proteção, é um fundo que prioriza baixos riscos, controle de perdas, basicamente. Então, a gente escolheu um outro fundo Red, que está aberto também, tem valores de aportes parecidos, né? É o Vista Red, também de uma gestora conceituada, conhecida.
Tá? Então, a gente começa mostrando informações básicas dos dois fundos, onde é que ele está disponível, aporte mínimo, movimentação mínima, quantidade mínima, saldo mínimo de permanência, taxas cobradas, enfim. Tá? Essas informações estão lá no relatório para os dois fundos. A gente também vai no site das gestoras e coloca alguma coisa que as próprias gestoras falam sobre si e sobre os fundos, de maneira a facilitar, né, para o assinante não ter que buscar essas informações. Né? Então, a gente começa aqui pela nossa primeira análise, essa primeira ferramenta, vamos dizer assim, que é o gráfico risco-retorno. Né? Ele é uma ferramenta muito simples, né, assim, cheia de limitações. Então, o que eu faço? Eu levanto para cada ativo, isso daqui é uma série, cada uma dessas bolinhas é uma série de ativos a que a gente vem acompanhando já há algum tempo. Né? Então, para cada um desses fundos, né, cada uma dessas bolinhas é um fundo, eu determino o retorno, que é o retorno médio, né? Eu calculo o retorno diário dos fundos e calculo uma média, e calculo a volatilidade desses retornos, né? O quanto ele varia em função dessa média, basicamente, né? E chamo isso de risco. Né? Então, volatilidade eu chamo de risco. Se o fundo varia muito, se ele sobe muito, se ele desce muito, se ele é uma montanha-russa, vamos dizer assim, né? Com altos e baixos, eu associo isso a risco. Qual é a limitação desse gráfico, né, dessa ferramenta, vamos dizer assim? É porque eu assumo que no período de análise, aí eu tenho 3 anos de análise, que no período de análise, retorno permanece, não é constante, né, mas eu assumo que ele varia pouco em função da média. Porque, por exemplo, todo mundo já escutou falar dessa piada, né? Quer dizer assim, eu ponho uma mão no fogo, a outra na geladeira, uma no fogão, uma na geladeira, e digo que em média eu estou legal. Né? Então, porque a média, nesse caso, não é representativa dos dados que você tem. Né? Um é o fogo, o outro é o gelo. Então, eu assumo aqui que a volatilidade não varia muito no período, né, que ela permanece dentro de certa faixa, e que o retorno permanece constante, né? Assim, ele varia pouco. Que é uma suposição que a gente vai ver daqui a pouco, bastante falha, né? Mas, assim, isso não é uma ferramenta para você escolher um fundo, mas é uma ferramenta para você excluir um fundo, tá? Então, a gente vê aqui quais são as características desses dois fundos que a gente escolheu para analisar, né? Dois fundos RED. Você vê o seguinte, esse daqui, o eixo horizontal é um eixo de risco, então eles têm risco muito pequeno, e o que em geral acontece também, eles têm retorno pequeno, né? Então são fundos que priorizam risco. Mas isso não é problema, tá? Assim, o que interessa é a relação risco-retorno, né? Em geral. Então você vê o seguinte, quanto mais eu estou posicionando o mouse aqui numa região, quanto mais para cá, para essa região, um ativo estiver, quanto mais ele estiver nessa direção, significa maiores retornos com menos risco. Né? O ideal seria eu ter um fundo aqui, onde eu coloquei o mouse. Né? Seria um retorno enorme com risco muito pequeno, né? Mas isso não existe. Em geral, os fundos estão dispostos ao longo de alguma coisa que se parece uma reta alongada, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Isso é o ideal. Então, esses dois fundos que a gente está analisando hoje, eles têm uma característica interessante. Eles têm baixo retorno, eles têm baixo risco. E, se você olhar cada um deles individualmente, não existe nenhum outro fundo entre aqueles analisados que tenha simultaneamente maior retorno e menor risco, inclusive entre eles dois, né? Então, você vê, o Vista Red, ele tem maior retorno do que o Ibiúna, mas ele também tem maior risco, um risco um pouco maior, né? Então, nem entre os dois. Você vê o seguinte, mas esse fundo aqui, né, que eu estou posicionando o mouse aqui no cantinho, esse fundo tem um retorno muito maior, né? Tá bom, cara, ele tem um retorno muito maior, mas ele tem um risco, assim, N vezes maior, né? Então, nesse primeiro gráfico, a gente já, assim, caracteriza a natureza desses dois fundos. São fundos de proteção, que a gente vai ver daqui a pouco, que vão buscar baixo risco, perdas limitadas, mas com um retorno, assim, significativamente maior do que o retorno do CDI, né? Então, a gente interessante essa explanação inicial, só para as pessoas se situarem na estratégia do fundo, que a gente comenta muito. Inclusive, eu quero até comentar aqui de uma pessoa, né, uma assinante, que até falou, poxa, eu estou triste com o Ibiúna,
ou acho que foi com ele mesmo, que está 1 ano e pouco, 2 anos de lado, né? E, poxa, o fundo não desenvolve, porque nesse período a Bolsa subiu, fundos que a gente indicou de ações subiram muito, tá muito acima do Ibovespa, por exemplo, e aí a pessoa não entende a função daquele fundo, daquela aplicação na carteira. Então, se eu não me engano, no período rendeu um pouco mais de 200 do CDI. Então, é interessante essa explanação para que você entenda que a sua carteira precisa de um esquema tático e que você entenda cada peça, o que esperar dela. A amplitude ali de retorno, como você falou, naquele canto superior direito, tá? Você vai ter mês, pode ficar 2, 3, 4 anos em queda. Tá? Um exemplo é o fundo Versa Long Base, que a gente fala algumas vezes, que ficou de 2003 a 2016 caindo, aliás, ele caiu Rafael, 60%. Aliás, só por curiosidade, essa bolinha aqui é o Versa. Exatamente. Pois é, então ele ficou caindo 3 anos ininterruptamente, praticamente 60%. Quem botou 100 mil em 2013, se resgatasse ali no início de 2016, resgataria 40 mil reais, o que não aconteceria no fundo de proteção. Então, é só para explicar que precisamos de equilíbrio na nossa carteira, como em tudo na vida, né, Jonas? Pode prosseguir. Claro. Então, vamos prosseguir. Então, em seguida, a gente dá uma olhada nesse gráfico de rentabilidade. Esse gráfico ele está disponível em todos os sites de análise de fundos, né? É a primeira ferramenta que o investidor, em geral, usa. Eu invisto ou não invisto? E ele vai buscar esse gráfico, né? Então, que legal, né? Esses gráficos, você vê o seguinte, né? Aproximadamente os dois fundos, eles chegam aqui no final com um rendimento aproximado, um 39,1%, outro 43,2%, 40%, vamos dizer assim. Isso é 3 vezes mais do que o retorno, 300% do retorno do CDI, né? É um resultado legal, né? Mas assim, e você olha para os dois resultados e pensa assim, 39,1% a 43,2% é parecido, né? Então, depois de 3 anos, tanto faz, qualquer um dos dois fundos, tanto faz, né? E assim, um dos pontos que a gente enfatiza sempre, que a gente fala para os nossos assinantes, que a gente procura escrever em todos os relatórios, esse gráfico é bastante limitado, né? Esse gráfico que você encontra facilmente nos sites de comparação de fundos, ele é bastante, porque, olha só, quantos cotistas tem um fundo? Vamos dizer, centenas, alguns fundos têm milhares de cotistas. Cada cotista tem uma história individual, porque cada um deles entrou num dia, né? Um está lá desde o início, outro entrou 1 ano depois, outro entrou 2 anos depois, outro entrou no dia seguinte. Então, eu tenho dezenas de histórias diferentes, centenas de histórias diferentes, né? Nem todo mundo teve o mesmo rendimento. Um entrou na alta, outro entrou na baixa. Esse gráfico daqui, ele conta a história somente de um investidor, né? Aqui, ou de um grupo de investidores, aqueles que estavam lá desde o início do período de comparação, né? Isso é importante dizer, né? Porque um dos dois fundos, eu só posso analisar fundos lado a lado, eu tenho que estudar a mesma janela de tempo. Então, o Ibiúna é bem mais antigo do que o VistaRed, mas como eu escolhi comparar os dois fundos, eu tenho uma janela comum de pouco mais de 3 anos, que assim, não é o ideal, mas que a gente acha apropriada para analisar fundos multimercado. Né? Não é apropriada para analisar fundos de ação, mas fundos multimercado com volatilidade mais baixa, é mais apropriado, tá? É o suficiente. Então, é isso. Então, esse gráfico ele só conta a história daqueles investidores que estavam lá no início da janela de observação, só desses, né? Ele não conta a história dos outros. Esse investidor investiu aqui em abril de 2018 e hoje ele tem 40%. Tá? Agora, eu não sei o que aconteceu com o investidor, o gráfico não me diz facilmente o que aconteceu com o investidor que entrou. Imagina, o investidor que entrou aqui pouco antes da crise do coronavírus em março de 2020. Mas o gráfico já me oferece uma informação importante, né? Porque, assim, muito embora ambos os fundos tenham tido drawdowns, como a gente chama, quedas, né, em relação ao pico, significativos em março de 2020, na crise do coronavírus, essa perda é limitada, é da ordem de 7%. Tá? Quando você vê aqui no gráfico, por exemplo, o VistaRed aqui em laranja, parece uma perda grande, mas se você for ver aqui nos eixos, tá? Essa perda foi de 7%, pouco mais de 7%, 7,5%. Tá? Quando você tem, assim, o hedge não funcionou, tá? Assim,
o fundo tem uma parte do seu portfólio investido em ações, então era razoável que ele caísse em março de 2020. Mas se você for comparar com um fundo de ações, né, e não são produtos comparáveis, a gente teve fundo de ação caindo 50%, 60% em março de 2020. Né? Então, são fundos de proteção, mas são fundos com volatilidade. Né? Se você não suporta... A própria Bolsa caiu 30%, né? A própria Bolsa caiu 30%. A Bolsa caiu 30%, pois é. E a gente teve fundos que caíram 50% ou mais. Né? Então, se você não tem... se você não suporta a volatilidade, né, eventualmente você vai olhar lá na tua corretora no final de um mês e vai descobrir que você tinha menos dinheiro do que o mês passado. Né? A gente vai até te dizer mais ou menos de quanta pode ser essa perda. Se você não suporta isso, o fundo também não é para você, porque não existe fundo de renda variável, é um fundo de renda variável que sempre suba. Né? Então, o fundo também não é apropriado para esse perfil, que não suporta perda de forma alguma. Tá? Então, assim, só para reforçar aquilo que a gente falou lá no início, o que é o fundo? Né? Então, você tem aqui os fundos comparados com a curva do CDI, com toda a limitação de que ele só conta a história de um investidor, mas eu resolvi aqui, é um número completamente arbitrário, tá? Eu resolvi comparar aqui os dois fundos com a curva de 190% do CDI. Então, você vê o seguinte, às vezes o fundo andou abaixo do CDI, por exemplo, para o Vista isso funciona melhor do que para o Ibiúna, tá? Às vezes ele andou acima, às vezes ele andou abaixo, aí andou acima aqui de novo, aí andou abaixo, e agora no final ele descolou, né? Por que ele descolou? Porque o CDI também assim, é uma referência do fundo, mas o fundo não aplica só em CDI, né? O fundo é um fundo multimercado com mandato para aplicar em renda fixa, juros, moeda e commodities. Né? E o que aconteceu provavelmente aqui de 2020, 2019 para cá, né? A renda fixa Selic estava muito baixa no Brasil, né? E os gestores provavelmente foram procurar outras oportunidades. Né? Então eles conseguiram descolar do CDI agora no final. Mas você vê o seguinte, 190% do CDI diz melhor o que são os fundos do que a comparação com 100% do CDI. Né? Então, o que esperar? Eu esperaria, ao investir nesses fundos, em um dos dois fundos, um rendimento superior a qualquer rendimento, a qualquer aplicação de renda fixa, com liquidez razoável, né, de 30 dias, tá certo? É um rendimento superior, 190, 200, em alguns períodos 250, 300% do CDI. Você não vai encontrar isso num CDB, onde você vai ficar também com dinheiro preso durante pelo menos um ano, tá? Num CDB, ou num LCI, ou num LCA, mas com volatilidade. Tá? Com alguma volatilidade, 5%, 7%, significa, eventualmente, você pode ter perdas mês a mês, né? De um mês a outro. Essa daqui é outra ferramenta que a gente usa. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Tá? Ao invés de contar a história de um único investidor, o que esse gráfico está te mostrando? Ele está te mostrando o retorno anualizado por dia de entrada nos dois fundos. Né? Supondo que eu tenho investidores entrando todos os dias, né? Esses investidores têm histórias diferentes, então... Se eu entrei em maio de 2018, se eu entrei em junho de 2018, em qualquer dia de junho, em qualquer dia de julho, em qualquer dia de agosto, e assim por diante, e aqui eu tenho qual foi a minha rentabilidade, supondo que eu permaneça investido até hoje. Tá? Essa é a hipótese desse gráfico. Então, vê o seguinte, o rendimento do investidor de CDI está caindo, né? À medida em que o rendimento da Selic vem caindo. Tá? O rendimento dos fundos hedge, né, eles permaneceram ali entre 10% e 15% ao ano, durante boa parte do período. Né? E aí veio lá a crise do coronavírus, provocou alguma volatilidade, alguma oportunidade também para aqueles investidores que investiram no momento seguinte ao grande drawdown de março de 2020. A gente percebe que grandes quedas são também grandes oportunidades. Né? Então, para esse investidor que entrou lá no pior da crise, né, ele conseguiu um rendimento de 22% ao ano. Isso é rendimento de fundo de ações. Tá? Ele conseguiu isso investindo logo depois de um drawdown de 7%. Certo?
que o fundo se recuperou fortemente e agora vem retornando ao normal, tá vendo? Ele vem flutuando de novo entre 10% e 15%, o IBIUNA caiu um pouco mais, para investidores que entraram há pelo menos um ano atrás, tá? A análise vai até julho de 2020. Se você tivesse, para qualquer investidor que tivesse que tomar uma decisão de investimento em qualquer dia do período entre 2018 e 2020, isso o gráfico te mostra muito claramente, qualquer dos dois fundos teria sido sempre uma alternativa melhor do que o CDI. Sempre, para qualquer dia de investimento, né? Você vê as curvas vermelha e preta nunca andaram abaixo da curva verde, né? Então, para quem investiu em algum dia de 2018 para cá e permaneceu investido até hoje, foi sempre melhor investimento do que o CDI. Tá? E essa é uma conclusão importante. Na comparação entre os dois fundos, você vê ali que eles se revezaram, né? 50% mais ou menos para cada um. Tá? Para os investidores que estão lá há mais tempo, o IBIUNA foi uma melhor alternativa de investimento. Mais recentemente, o Vista passou a ser uma alternativa melhor de investimento, tá? Mas dentro de uma certa faixa. E a gente vai ver depois que as custas de um risco um pouco maior e as custas de uma volatilidade um pouco maior. Tá? Com indicadores de desempenho, então a gente calcula aqui o indicador de desempenho tradicional, que é o retorno anual, tá? 12% ao ano, né, 11% para o IBIUNA, 12% para o Vista, muito parecido, e aqui a gente calcula uma outra forma de retorno anual, que é a taxa interna de retorno. Eu tenho que explicar o que é isso, e eles deram números mais ou menos da mesma ordem de grandeza, né, o que é legal, né? Um se chama retorno ponderado pelo tempo, que é esse primeiro daqui, e o segundo se chama retorno ponderado pelo dinheiro, né? Eu vou explicar rapidamente qual é a diferença, né? Imagina um fundo que começou com uma cota de 1 e subiu para 2 no mês seguinte e caiu para 1,5 no segundo mês, tá? Grande volatilidade, 100% de queda, depois 50% de alta, 50% de queda, mas no final do dia, né, ao final de 2 meses, esse fundo ainda está com um rendimento de 50%. Parece muito bom, né? Só que, agora vamos ponderar isso pelo dinheiro. Imagina que o fundo começou com uma cota de 1 e tinha um investidor só que investiu R$ 1, certo? Então, esse investidor esse R$ 1 passou para 2, depois caiu para 1,50, esse investidor está com lucro de 50 centavos. Agora, imagina a história de outro investidor. Esse investidor não investiu no início, a cota foi para 2, e esse investidor investiu R$ 10 milhões, certo? E aí, no mês seguinte, a cota caiu 50%. Esse investidor agora, em vez de 10 milhões, tem 5 milhões de reais. Ele perdeu 50% do patrimônio dele. E a cota do fundo subiu 50%, entendeu? Como é que isso é possível? A cota do fundo, o fundo subiu 50%, mas tem um investidor que perdeu 50% do seu patrimônio. Então, essa história, o Kager não conta, né? Ele só diz o seguinte: houve uma valorização de 12,12%. A TIR conta essa história, né? Ela pondera os retornos pelas entradas e pelas saídas do fundo. E, às vezes, você encontra diferenças enormes, né? Isso significa, né, basicamente, o fundo pode ter ganhado muito dinheiro quando ele era pequeno e ele perdeu muito dinheiro quando ele era grande, né? Quando ele tinha muito dinheiro no caixa, quando ele tinha muito dinheiro dos investidores. Então, aparentemente não foi o caso de nenhum desses fundos, os retornos permaneceram dentro de uma mesma faixa. Mas a gente tem que fazer essa análise e a gente faz corriqueiramente, né? E essa daqui também conta a história de todos os investidores do fundo, porque lembra, nessa daqui eu fiz uma hipótese de que esses investidores permaneciam investidos até o dia de hoje. Aqui, eu não faço essa hipótese. A hipótese é o seguinte: eu tenho uma janela rolante de 1 ano, o investidor entrou em qualquer momento da existência do fundo e saiu exatamente 1 ano depois, né? Então, eu fiz essa conta de 1º de abril de 2018 até 1º de abril de 2019, de 2 de abril de 2018 a 2 de abril de 2019, de 3 de abril de 2018 a 3 de abril de 2019 e assim por diante. No final, eu tenho quase 2.000 janelas, e eu calculei o retorno em cada uma dessas 2.000 janelas, né? O que aconteceu? Né? Eu calculo o retorno com uma percentagem do CDI, e aí você vê o seguinte: então, esses que estão marcados em azul são retornos que foram maiores do que o CDI.
90% deles foi maior do que o CDI em janelas de um ano, né? Significa, isso é um número fantástico, né? Significa investidores de apenas um ano, e a gente recomenda investimentos pelo menos de 3 anos, investidores de somente um ano, 90% desses investimentos ganharam de CDI, do CDI. E mais do que isso, tá? A média desses retornos foi de 376% do CDI, né? Isso é fantástico, né? Então, a gente fez esse mesmo cálculo para o Vista, tem números um pouco piores, tá vendo? Ele passa o retorno médio de 286%, e a gente fez esse cálculo daqui para janelas de um semestre, 2 semestres e assim por diante, tá? E aí você vê os números do Ibiúna são um pouco melhores, né? Tá vendo? Aquele quase 90% para janelas de um único semestre, 93,8% para janelas de um ano, e aí, a partir daí, 100% das vezes ele é melhor do que o CDI, né? Para o Vista Red, os números um pouquinho piores, né? E aqui, o quanto eles são melhores do que o CDI nessas janelas rolantes, né? E aí você vê, tem picos aqui de 370%, né, do CDI para janela. Não, aqui está o melhor, né? 376% para janelas de um ano, né? Mas, assim, sempre muito maiores do que o CDI, para o investidor que entrou e saiu, né? Um semestre depois, 2 semestres e assim por diante, tá? E aí, né, a gente tem uma série de outras ferramentas, mas que é a surpresa que eu acho que o Rafael vai falar no final. Então, sem perda de conteúdo, né, para quem está nos assistindo, eu vou pular aqui para a resposta, né, que é o objetivo também, que é o primeiro objetivo desse relatório. Sim, Ibiúna, sim ou não, né? Então, vamos aqui. Olha que relatório mais embasado que a gente faz para os investidores aí, para quem confia no nosso trabalho. Você falou agora daquela questão dos 6 meses. A gente sempre precisa ressaltar, porque sempre tem muita gente nova no mercado, né? Sobre a liquidez do fundo, né? A pessoa pensa assim, em 6 meses rendeu muito bem, então nos próximos 6 meses vai render muito bem, eu vou aplicar agora, eu vou resgatar, sei lá, em janeiro de 2022. Só que a liquidez, cara, é muito perigoso fazer isso, né? Até porque não é natureza de um fundo multimercado. A gente aconselha ficar no mínimo 3 anos, como você falou. Tem esses dias aí, o delay, né? Quando você pede o resgate e fica cotizando para liquidar na sua conta, e ele fica rendendo, fica variando para cima ou para baixo. Então, é perigosíssimo. Você tem um retorno favorável em 5, 6 meses, você faz esse resgate, nos 30 dias você pode tomar um drawdown, uma ré grande e perder toda essa rentabilidade, né? Ou pelo menos boa parte dela. Quando a gente fala de um período maior, de 3, 4, 5, 6 anos, essas quedas pontuais são muito menos significativas, né? No retorno do fundo, não é isso, Jonas? Até você colocou essa tabelinha aí, né? Esse é o fundo Vista, tá vendo? Só para mostrar, o maior drawdown dele foi justamente na crise do coronavírus. Ele atingiu esse pico de queda em poucos dias, né? Ainda em março de 2020. Então é isso que o Rafael estava falando. Se você deu o azar de pedir resgate no dia 5 de março de 2020, né, corre o risco de você pegar a cota, né, 30 dias depois, com uma queda de 7,25%, tá? Que é até pequena, né, para um fundo, se você for pensar, né, isso pode ser muito pior no fundo de ações, né? O fundo de ações pode ser 30%, né, ou mais, tá? 40%, 50%. Então, vamos lá. Vale a pena? Então, olha só, eu acho interessante para falar nisso, falar das posições do fundo. É outro aspecto que a gente olha também. Não são só os aspectos quantitativos, a gente procura entender a carteira do fundo, né? Então, olha só, o Ibiúna, ele tem uma estratégia interessante, né? Essa era a posição, a última posição. A gente tem um atraso nessas posições, a CVM só divulga as posições de 3 meses, com atraso de 3 meses. Então, a última que a gente tem disponível é a de março. Deve estar saindo agora, né? A gente está no início de agosto, esses dias deve ficar disponível de abril, mas quando a gente escreveu o relatório, eu só tinha de março. Então, você vê o seguinte, é um fundo que opera alavancado, né? Através de uma operação aqui com NTNP, uma forma de letra do Tesouro, ele se alavanca em 200%, tá, quase. Significa que ele tem 300% do PL, né? Daquilo que os investidores investiram no fundo para investir. E aí ele se alavanca
em março, ele estava muito investido em Selic, né? Seja através de títulos públicos, seja através de operações compromissadas Selic. Operação compromissada, em geral, é um título lastreado pela Selic, mas emitido por um banco, por uma instituição financeira, tá? Então, você pode ter um retorno um pouco maior. Tá? Então, por que ele estava nessa posição? Assim, provavelmente porque o gestor não estava vendo grandes oportunidades em ações, debênture, em commodities e em moedas. Tá? Mas, recentemente, numa live, a gente viu o gestor do fundo dizendo que isso mudou a partir de maio, né? Que eles estavam acreditando agora em Bolsa Brasil e em aumento de inflação, e por isso eles estavam posicionados em juros e em bolsa, né? Isso pode ter mudado. É a vantagem do fundo multimercado, né? O gestor pode mudar a mão. A gestão do fundo Ibiúna é super qualificada. São 2 ex-diretores, né? Os responsáveis pelas políticas macro, pelas perspectivas macros, né? São 2 ex-diretores do Banco Central. Então, né, super qualificados. Então, né, é a vantagem de um fundo multimercado, a possibilidade deles virarem a mão. Eles têm investimentos no exterior, tá vendo? Também, tá vendo? Esse fundo Ibiúna BZ, imagino que seja Ibiúna Brasil, investe no exterior, ele estava com 19% alocado no exterior. A gente não conseguiu saber a carteira desse fundo, mas, enfim, né? É um fundo bastante ativo, pelo que a gente percebe. E aí tem o histórico das posições do fundo, né, mês a mês durante um ano. Você vê o seguinte, ele investe você não vai encontrar aqui investimentos diretos em moeda, commodity e ações. Você encontra opções, né, posições lançadas, significa opções vendidas, e posições titulares, significam opções compradas. Como elas são sempre muito parecidas, está vendo? A ponta lançada com a ponta titular são sempre muito parecidas, a gente acredita que eles se expõem a esses mercados, né, moeda, juros e commodities, em estratégias com derivativos, com participações limitadas tanto nas altas quanto nas quedas, afinal é um fundo hedge, né? Então, você vê o seguinte, ele saiu aqui de uma posição de 130% em opções para a posição em março de 5%, né? Como é que eles diminuíram a mão em opções e aumentaram, em contrapartida, as posições lastreadas em Selic, né? E aí a gente vai para o Vista, né? E aí a gente percebeu no Vista alguma coisa que a gente não gostou, né? O Vista passou um ano inteiro, né, de abril até mais do que um ano, de abril a abril, né, 13 meses. Ele passou um ano inteiro com quase com 70% do fundo investido no CDI, né, investindo num fundo referenciado DI terceirizado, né, no fundo ARX Liquidez. Então, imagina, cara, você investe num fundo, 70% do fundo, né, aí você descobre que 70% do fundo está parado no CDI, certo? Você só conta, então, com 30% do fundo para rentabilizar acima do CDI, né? E o que acontece com essa parte que está parada no CDI? Certamente você vai perder do CDI, né? Porque em cima disso você tem uma taxa, esse fundo daqui cobrava uma taxa de 0,2% do CDI, mas o fundo Vista Red cobra uma taxa de administração de 2% do CDI. Então, em tempos que... 2% do CDI, de ter 2% sobre o PL, quer dizer, em época que o CDI já não está rendendo muito, né, uma taxa de administração de 2% sobre a 70% do PL que estava parado em CDI, parece exagerado. É claro que, né, eles, assim, é um fundo multimercado, se os gestores fizeram isso, é porque eles não estavam enxergando muitas oportunidades. Mas, assim, o fundo ficou um ano parado no CDI, né, enquanto a Bolsa Brasileira subiu pesadamente, né? Então, sei lá, não gostamos, né? E aí eles variaram, né? O que aconteceu foi que em março eles simplesmente trocaram de fundo, passaram do ARX Liquidez para o fundo BTG Pactual Tesouro Selic, ficaram lá por 2 meses, né? E em maio desse ano eles criaram o fundo Vista Red. E aí, finalmente, né, 100% do PL foi transferido para esse fundo Vista Red. Tá? Qual é a Masterizado, carteira? né? Masterizado aí.
Master. Qual é a carteira desse Master? Então, você vê, né, pela primeira vez, as operações em Selic não estão terceirizadas, né? Elas ficaram mais de um ano terceirizadas, depositadas em fundos de terceiros, né? Então, eles têm, agora você vê o seguinte, eles têm posições em bolsa diretamente, tem também um fundo no exterior, então está mais parecido agora com o Ibiúna, muito embora ele não esteja alavancado, certo? Ele está investindo só o PL do fundo, e o grosso do fundo está lá investido em operações compromissadas de Selic, títulos públicos Selic, assim como o Ibiúna. Tá? Isso pode ter mudado, se bem que essas são posições mais recentes, tá? Já estavam disponíveis as posições de maio. Conclusões, então, voltando aqui àquela assinante que mandou a dúvida para o Rafael, olha só, ela falou, ela já tinha o Ibiúna antes do fechamento, e aí a dúvida dela era, será que eu aproveito o Ibiúna e aplico um pouco mais, uma vez que o Ibiúna está andando de lado enquanto a Bolsa sobe nos últimos meses? E aí eu botei aqui um gráfico que é o seguinte, desde o início do Ibiúna, janeiro de 2013, eu tenho aqui em cinza a Bolsa, em pontilhado eu tenho o CDI, e em amarelo eu tenho aqui o Ibiúna. Né? E aí você vê, eu já vi isso até em material do próprio Ibiúna, né? Eles dizendo o seguinte, olha, a gente não está dizendo que isso vai acontecer, mas isso aconteceu, né? O Ibiúna ganhou da Bolsa nesses anos todos, né? Não nos parece apropriado esse tipo de comparação, porque assim, os fatos não são correlacionados. O fato dele ter ganhado da Bolsa esses anos todos não significa que ele vai ganhar nos próximos anos. Tá? O fundo simplesmente não se propõe a isso. Olha só, o que eu vejo daqui da comparação com o CDI? Né? A Bolsa perdeu para o CDI nesses anos todos. Esse período não foi um período bom para a Bolsa. Né? Por quê? Porque o CDI estava muito alto, né, na maior parte do tempo. Né? Recentemente ele começou a cair, proporcionou uma recuperação da Bolsa, aqui de julho de 2018 até março de 2020. Aí veio a crise do coronavírus, uma grande queda na Bolsa, e ela vem se recuperando bem desde então. Né? E o CDI ainda está baixo, né? A Selic ainda está baixo. Então, assim, para um fundo que tem como referencial, como benchmark o CDI, não é uma grande vantagem ter superado a Bolsa no período, né? Assim, mas isso não nos dá nenhuma indicação de que isso vai se repetir no futuro, né? Então, eu coloquei aqui, só para responder aquela nossa assinante, né, o que ela percebeu, tá? Então, eu coloquei aqui um período mais curto de comparação, de abril de 2020, pouco mais de um ano, até agora. Tá? Em vermelho eu tenho aqui o Ibiúna, e aqui em amarelo, em ocre, eu tenho ali a Bolsa, né? Então, você vê assim, o Ibiúna perdeu, ele andou de lado, é isso que ela reclamou, tá? O Ibiúna andou de lado enquanto a Bolsa subiu. Mas é o seguinte, se você investiu no Ibiúna esperando bater a Bolsa, você simplesmente está no produto errado, né? Você deveria ter investido num fundo de ações e não no Ibiúna, tá? Estou dizendo, ele ganhou de 2013 até aqui, mas não é por isso que eu vou investir nele esperando que daqui em 2021, que em 2030 eu vou estar ganhando da Bolsa, né? Não é para isso que o fundo serve, né? Ele serve como um hedge, é isso. Tá? Ele é uma alternativa a aplicações de renda fixa. É assim que eu enxergo o fundo. Tá? É uma alternativa vantajosa a aplicações de renda fixa, no entanto, com volatilidade. Então, para te mostrar isso, e para terminar, eu coloquei aqui também aleatório, tá? Eu coloquei dois canais aqui, tá? É aleatório, eu chutei esses números, tá? 120% de CDI, lembrando que isso só conta a história de um investidor que estava lá em janeiro de 2013, mas ele é um canal de 120% do CDI e um canal de 150% do CDI, ambos de qualquer forma acima do CDI, né? E vê o seguinte, olha, a maior parte do tempo o Ibiúna andou entre esses dois canais, né? Então, isso me dá assim, uma indicação, para mim, pelo menos, do que é o fundo. Né? É isso que eu vou esperar do fundo. Talvez até mais. Né? A gente viu naquelas janelas volantes que houve períodos em que ele rendeu 200%, né? Quase 300% do CDI. Tá? Talvez até mais, mas esse é um bom parâmetro. Tá? A minha definição é essa, é uma alternativa vantajosa, uma aplicação no CDI, para quem pode suportar alguma volatilidade. Né? Significa eu não vou ganhar todos os meses. Né? Desses 96 meses, ou um pouco mais, desses 100 meses de existência do fundo, ele ganhou do CDI em 77% desses meses.
significa que ele perdeu em 23. Se você não pode suportar isso, né, então, ok, não tem nada de errado nisso. Fica na renda fixa, fica no CDB, fica nas letras do Tesouro, fica na LCA, e não tem nada de errado nisso. Né? Mas também, do outro lado, não dá para entrar no fundo esperando bater a bolsa. Né? Talvez aconteça, talvez não aconteça. Né? Não existe correlação entre os dois fatos. Né? Então, é isso. Espero que tenham gostado e eu vou voltar para o Rafael para ele falar da surpresa. Boa, Jonas. Então, só para lembrar aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, o fundo perdeu feio para a Bolsa, nos últimos, como você falou, 8, 9, ele venceu. Então, não dá para você comparar, não são comparativos, são produtos diferentes, expectativas diferentes e posições da carteira diferentes. Então, espero que vocês tenham entendido isso. A surpresa vai estar aqui na descrição desse vídeo, o relatório totalmente gratuito, tá? Não somente do Biuna, mas esse comparativos das carteiras e muita informação fundamentada e gratuita para você. Então, é só você baixar no link aqui na descrição. Desculpa esse período largo aí, se o Jonas começar a falar, ele fica até meia-noite, mas sempre vício de professor. Sempre muito ricas informações, então o pessoal que puder compartilhar, é obrigatório o compartilhamento desse vídeo aqui e a curtida. Qualquer dúvida, pessoal, só colocar aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, até a próxima. Obrigado, Jonas. Valeu. Boa noite, um abraço. Abraço.